Olá, meu nome é Geovânio e estamos aqui para mais um episódio de Medicina Chinesa na Semana. E a pergunta que chegou foi a seguinte: os sabores e sua influência na saúde. Ou seja, qual que é a influência dos sabores na nossa saúde? Essa pergunta foi feita por um acupunturista, ok? Então, é o pessoal da área da medicina chinesa, mas eu fico muito feliz aqui porque tem diversas perguntas aqui que nós temos. Em algum momento eu vou responder as perguntas. Eu estou respondendo de acordo com a maior quantidade de perguntas daquele assunto, mas eu fico feliz porque nós temos perguntas aqui de profissionais de saúde de diversas áreas, de psicólogos, de médicos, de nutricionista, então muito legal. E o pessoal que não é da área da saúde também muito interessado, então isso a gente fica muito feliz e contente. E também, se você quiser fazer pergunta e não queira fazer logo abaixo do vídeo, você pode fazer também pelo WhatsApp, deixar essa pergunta pelo WhatsApp, deixa o seu nome, da onde você é. E se quiser que a gente fale o nome, a gente fala o nome. Se não quiser, não tem problema, a gente não fala o nome e fala sobre o assunto então que foi tratado. E essa live então eu ofereço para César Augusto de Sittard da Holanda. César Augusto. Vamos lá então. Qual que é a influência na saúde dos sabores? Qual que é a influência dos sabores na saúde? Muito legal essa pergunta, muito bacana, porque quando a gente fala de sabores na medicina chinesa, tudo na medicina chinesa nós procuramos associar aos 5 elementos. Então a gente fala que tem 5 estações, que tem 5 climas, que tem 5 cores, dessas vem todas as outras, e que tem também 5 sabores. Mas na verdade os sabores na medicina chinesa não são 5, são 7. Não são 5, são 7, mas tem 2 sabores, que um é o sabor ausente e outro é o sabor adstringente, que eles são muito semelhantes e fazem a mesma função, o ausente do sabor doce e o adstringente do sabor azedo. Então, quais são esses sabores na medicina chinesa e para que serve cada um? Vamos lá. Nós temos na medicina chinesa, então, eu vou falar dos 5, mas você sabe que são 7 que tem a função, então, o adstringente tem a função do azedo e o ausente tem o sabor doce, tem a função do doce também. Então nós temos o sabor salgado, nós temos o sabor azedo, nós temos o sabor amargo, temos o sabor doce e temos o sabor picante. Agora, quando eu falo de sabor, e aí os chineses antigos pegaram todas as substâncias que existem, desde alimentos, medicamentos, nutrientes, tudo isso, inclusive minerais, e fizeram uma tabela de acordo com os sabores. E quando se fala em sabor, eu não estou falando apenas do sabor que você sente quando coloca na boca. Claro que o sabor que você coloca na boca, o sal, por exemplo, é salgado, sim, mas tem substâncias salgadas que elas são consideradas assim dentro da medicina chinesa porque elas vão fazer o que o salgado faz, ou seja, vão fazer uma determinada função. Não que você sinta na boca aquele sabor salgado. Por exemplo, vamos dar um exemplo aí bem raso, aveia. Aveia, quando você coloca na boca, você não sente o sabor salgado. Porém, ele é classificado dentro do sabor salgado, porque o sabor salgado, para a medicina chinesa, ele alivia constipação e ele dissolve massa. Quando nós colocamos para alguém o sabor salgado, seja na alimentação, seja numa prescrição fitoterápica, seja em algum mineral, não importa, nós sempre vamos estar pensando na função que ele faz. E qual a função que faz o salgado? Então, purgação, atua na constipação por purgação e dissolve massas. Então, qualquer massa, mioma, cisto no ovário, quando for indicado nos sabores, por exemplo, fitoterápico, ele vai ter substâncias ali dentro que tenham esse sabor intrínseco salgado. E quando for indicado a dietoterapia chinesa, também nós indicamos alguns alimentos que têm intrínseco sabor salgado. Claro que o excesso de sabor salgado faz mal. Um pouco de sabor salgado faz bem, mas o excesso vai prejudicar aquele órgão. Que órgão? O sabor salgado ele tem uma afinidade muito grande pelo rim e pela bexiga. Então, na medida certa, ele vai fazer bem para o rim e bexiga, vai dissolver massas, vai fazer com que a purgação ocorra. Então, uma pessoa constipada vai fazer com que ajude na constipação, mas se usar em excesso, ele pode fazer mal para esses órgãos. Então, tudo que faz bem para um órgão pode fazer mal em excesso. Citando aí alguns alimentos, eu já citei a aveia, mas os peixes em geral e a sardinha em particular são salgados para a medicina chinesa como alimentos. O próximo sabor é o sabor azedo. O sabor azedo ele tem uma afinidade muito grande pelo fígado e pela vesícula biliar.
O sabor azedo, além disso, o que ele vai fazer no corpo quando você ingere qualquer substância, alimento, planta, mineral de sabor azedo, ele vai fazer a adstringência, ou seja, vai evitar perdas, vai parar perdas na realidade. Então, por exemplo, pessoa que tem suor excessivo, se usa o sabor azedo. A pessoa que tem leucorreia, muito corrimento, se usa o sabor azedo. Pessoa que tem espermatorreia, que tem uma diarreia constante, nós indicamos então o sabor azedo. Sabor azedo, só para ter uma ideia, os brotos, principalmente o broto de feijão, ele é considerado sabor azedo. Os vegetais, de modo geral, verde, todos os vegetais verdes têm o sabor azedo para a medicina chinesa. E olha só que interessante, o pêssego, quando você coloca na boca, ele é doce na boca, mas esse sabor para a medicina chinesa é, como eu falei, é o que ele faz no corpo. O pêssego para a medicina chinesa ele tem um sabor azedo. Então, pêssego tem sabor azedo, quinoa tem sabor azedo e todas as plantas verdes, todas as verduras verdes têm o sabor azedo. E o que vai fazer? Evitar perdas, prevenir perdas e tratar perdas, qualquer perda. Então tem a adstringência. Já o sabor amargo, ele seca a umidade e ele drena calor. Nós temos o amargo amornante e amargo refrescante, mas o amargo, de modo geral, ele vai fazer isso, vai secar a umidade e tirar o calor. Então a alface é amarga, o pepino é amargo, a amêndoa é amarga, o orégano é amargo. Quando você utiliza essas substâncias, você está tirando calor. Um exemplo de calor, vou dar só um exemplo. Uma queimação no estômago pode ser uma gastrite, pode ser exemplo de calor, um refluxo pode ser exemplo de calor. Então, quando a gente faz uma análise e faz uma investigação mais profunda de uma pessoa que tem esses problemas, e se é verificado que ela tem calor, tanto a dietoterapia quanto na fitoterapia, nós vamos dar substâncias que tenham este amargo. A alface é muito boa, dente de leão é muito boa, tem várias substâncias. Já o sabor doce é um sabor que nutre, o sabor doce é um sabor que ele alivia espasmos, que ele tira a dor. Tudo aquilo que nutre, pensa aí, tudo aquilo que nutre, batata nutre, aipim nutre, mais o que? Carne de frango nutre, tudo aquilo que nutre tem o sabor doce. É óbvio que existe mais de um sabor nos alimentos, mas aqui eu estou falando do sabor predominante. Então, predominantemente, por exemplo, a cenoura ela tem um sabor doce, mas o arroz que nós não sentimos na boca, predominantemente ele tem um sabor doce. O tomate, por exemplo, ele tem acidez? Sim, tem acidez, mas para a medicina chinesa, a predominância dele é o sabor doce. Tomate, cenoura, arroz, batata, vagem, tudo isso vai fortalecer o estômago e o baço, pois tem um sabor doce. Então é bom para nutrir, é bom para tonificar, é bom para uma pessoa que esteja cansada. Lembre-se, todo sabor que for em excesso faz mal. Então o excesso de doce, principalmente o doce mesmo que você sente na boca quando come um bolo, esse é o sabor excessivo. Então cuidado com os sabores em excesso, aquele que você sente na boca. Cuidado com os bolos em excesso, cuidado com o sal em excesso. Qualquer sabor que você sinta aquele sabor na boca, é porque aquele sabor já é em excesso. E nós temos também o sabor picante. O sabor picante é um sabor muito interessante, por quê? Porque ele vai pegar o fator patogênico e vai jogar para a superfície. Sabor picante, as frutas cítricas, de modo geral, têm sabor picante. Às vezes a gente acha que a fruta cítrica é azeda, mas ela predomina o sabor picante. A hortelã, a cúrcuma, o açafrão da terra tem um sabor picante. E o que vai fazer esse sabor picante? Vai fazer com que o fator patogênico seja lançado para fora, seja exteriorizado. Então vou dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, pegou uma chuva, pegou um frio. E aí ela chega em casa, o nosso costume ocidental é tomar um banho quente. Na medicina chinesa, não. Na medicina chinesa diz que antes mesmo de tomar um banho quente, você toma um banho quente e pode jogar aquele fator patogênico para dentro, e aí sim causar um resfriado, e aí sim causar uma gripe, e aí sim causar dores. O que você deve fazer antes mesmo de tomar o banho é tomar uma substância que tenha o sabor picante. Canela, por exemplo, tem um sabor picante. Quando você usa canela, faz um chá de canela, ou usa canela como condimento, usa canela na comida, você está fazendo com que o fator patogênico seja exteriorizado. Então, aquela pessoa que pegou muito frio, muita chuva, o interessante é que antes de ela tomar aquele banho quente, ela tome sim um chá quente de sabor picante,
que pode ser a canela, como eu falei, ou pode ser cúrcuma, o açafrão da terra. Quando eu falo cúrcuma aqui, cuidado, porque existe a cúrcuma verdadeira, que não é a que nós conhecemos aqui ou usamos de modo geral, aquela que nós usamos amarelinha, que é um rizoma, é o açafrão da terra, cúrcuma longa. Então tem que cuidar para saber justamente o que você está utilizando. Mas os sabores, de modo geral, eles são excepcionais para fazer tratamento e são usados sempre, como eu falei. Sempre que se usa uma substância, qualquer que seja, uma substância mineral, uma substância vegetal, uma substância animal, na medicina chinesa, nós estamos utilizando essas substâncias para tratar isso que eu falei de acordo com os sabores. Se uma pessoa, por exemplo, tem muito cansaço, nós vamos utilizar, seja numa prescrição de uma fórmula chinesa, seja em comidas do sabor doce. E aí o arroz é algo muito indicado. Mas o arroz é indicado não normalmente da forma que nós fizemos. Nós fizemos da forma, coloca lá 20, 30 minutos no fogo e está pronto. Não, na medicina chinesa nós indicamos muito mais tempo que isso e muito mais água do que isso. Então, imagine você pegar uma quantidade de arroz, colocar 12 quantidades de água e deixar 1 hora no fogo. Aí sim você está fazendo com que o sabor doce do arroz realmente ele faça um efeito muito grande. Realmente ele faça um efeito muito grande na saúde da pessoa, nutrindo, dando força, dando energia. Os sabores são fundamentais, importante essa pergunta, gostei demais dessa pergunta, porque a gente pode discorrer bastante sobre a medicina chinesa. E só para você ter uma ideia, o próprio sabor do ouro, todas as substâncias foram classificadas de acordo com o sabor. O ouro, por exemplo, dentro da medicina chinesa tem sabor doce. Se você vê outras orientações, como a homeopatia ou outras orientações, existem minerais. O ortomolecular existe minerais. E quando a gente utiliza esses minerais dentro da medicina chinesa, nós estamos utilizando dentro desta visão dos 5 sabores. Quais são os 5 sabores? O salgado, o doce, o azedo, o amargo e o picante. E cada um deles vai ter uma função específica no corpo, cada um deles vai ter uma função específica no seu prato. É importante você observar o seu prato todos os dias e os condimentos que você utiliza. Claro que um profissional que sabe de medicina chinesa, que é uma das mais antigas do mundo, que estuda profundamente não a bioquímica dos alimentos, mas os sabores dos alimentos, as temperaturas dos alimentos, os sabores dos condimentos, as temperaturas dos condimentos, ele vai saber indicar o alimento ou os alimentos corretos dependendo do que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem muito calor, tem uma alergia muito grande, imagina uma alergia muito grande por excesso de calor. Se tem excesso de calor, para essa pessoa que é alérgica, vai ser indicado o sabor amargo. Mas um amargo mais amornante. Não um amargo, por exemplo, como café, porque aí vai piorar o problema. Então, um grande abraço para vocês. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem perguntas. Se inscreva no canal, passe esse canal para mais e mais pessoas, que tem muitos assuntos aqui relevantes para todos.